Enquanto vocês estavam aí com o Rabino Michel, eu estava me consultando aqui com a Sandra, aproveitando o momento. Então, lembrando vocês, sandrastrauss.com.br, vocês vão ter mais informações de todo o trabalho que a Sandra faz. Sandra, você sabe que isso é interessante, mas as pessoas só acreditam quando ouve uma história ou alguém indica, porque eu acho que isso é muito boca a boca, né? Sim. Funciona para um, você sai contando para todo mundo. Você está em São Paulo para fazer um trabalho, né? Uma vez por mês eu estou em São Paulo, passo aqui praticamente uma semana, e a gente estava falando de casos, né? Vamos falar de uma coisa assim bem recente. Domingo eu tive num casamento muito lindo, que foi de uma cliente que me chamou há um ano atrás e fala, conheço tantas pessoas bacanas, eu quero casar, aquela coisa feminina que vai chegando aos 40 e já, de repente já casou, já separou e realmente está querendo buscar um parceiro. E na hora eu pude identificar que o canto do relacionamento da casa, que no caso é Netzer, ela já tinha até pendurado um sino ali e nada de fluxo, né? Energeticamente estava bastante comprometido. Você sentiu isso vendo a casa ou conversando com ela? Conversando. Né? Primeiro vem o relato. E quando eu começo a circular pela casa, aí entram meus biosensores em ação para me dar outras informações que às vezes a pessoa não consegue verbalizar, né? Essa sensibilidade você foi desenvolvendo ou a pessoa tem que ter ou não? Tem pessoa que não consegue ser... Eu fui desenvolvendo. Eu no começo eu me utilizava de outros tipos de instrumentos, como pêndulos, como varetas, outros tipos de aparelhos até eletrônicos, mas com o tempo a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade mesmo, que eu digo que é hormar. Né? Quando a gente já tem um pouquinho da nossa consciência mais ampliada e a sabedoria, e a gente vai em determinados cantinhos que a gente não chegava antes, né? E aí foi uma alegria porque passou um ano, casou agora no domingo e o casamento foi lindo. Resultado do teu trabalho na vida dela. Eu acho que na verdade eu sou um canal de abertura para isso tudo, né? Eu não costumo atribuir, eu acho que a pessoa tem que querer, né? Se bem que acontece, vou te dar uma harmonização de presente, mas tem que ter o desejo de querer transformar, né? Tem que estar em sintonia com a vontade. Com certeza, né? Aquela pessoa que não quer mudar nada, ela tem o campo energético dela fechado. E quando tem alguma coisa negativa, você acha que a pessoa está alimentando aquele negativismo também? Às vezes sim. Inconscientemente? Inconscientemente. Ontem eu também fui atender uma pessoa, né? Eu estou falando de depoimentos assim, né? E que ele repetia uma determinada frase, meu nome foi jogado, tal, meu nome. Falei, então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de verbalizar, porque senão ela entra num padrão robótico, repetitivo e que aquilo não abre, né? Você acaba acreditando. Acaba vivendo, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, eu digo que eu não tenho 20 anos de terapia para fazer qualquer tipo de modificação. Eu tenho que ter um pulo do gato. Então, eu vou ali num determinado mecanismo de abertura mesmo, né? Por isso que é importante o relato, né? A consulta, relato né? É 80%, né? A casa, ela vai ser, né, o receptor até disso tudo, né? Não é o contrário, né? Não é o contrário. Não é a casa também que te... A casa, ela vai me dar informações, né? Ela vai falar vai te comigo, dar informação porque a pessoa está impregnando a casa com aquela vibração, sensação, né? com a memória, né? É isso, né? Mas não tem ao contrário, por exemplo? Não tem uma casa que aquela casa teve anteriormente uma pessoa... História, uma história. E aí você chega lá de alegre e recebe aquela história de graça? A minha casa, por exemplo, era uma casa que tinha uma energia de falência. Né? Não foi à toa que todos na obra... Né, começaram a... No teu caso que você falou que tudo dava errado. Exatamente, era uma energia de falência. E isso se quebra, né? Essa memória se quebra. Por causa dos moradores anteriores. Exatamente. E é incrível como essa memória ela fica impregnada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra numa casa nova, se a gente não sabe a história, né, é raspar as paredes, não basta só pintar. Raspar as paredes e aí sim entrar com uma pintura. Porque essa coisa de energia me falavam que do momento que você pinta, você já tira as energias antigas. Já ajuda, né? Mas a raspagem ela é importante. Olha, é literal mesmo. É literal. Raspar a energia que ficou impregnada na casa. Exatamente. Então tem que trocar piso? O piso é bom, eu acho que o piso é bom. E aí dá para se fazer um trabalho também em contrapiso, que a gente já vai declarando as
medidas, as sefirot ali. Aqui em São Paulo, as pessoas de repente vão identificar o que eu estou falando, o pessoal que está assistindo. Em São Paulo tem alguns pontos comerciais que não vão. No Rio também. Eu acho que em todo lugar tem uma história, né? Assim, pode ser uma marca forte, pode ser o que for. Aquele lugar não vai para frente. Passa 6 meses, troca de marca, troca de dono, não vai para frente. E tem a ver com isso também. Tem, mas tem muito a ver com a energia que a gente deposita ali, né? A pessoa passa, caveira de burro, nada que dá certo. Todo mundo já vai jogando, né? Construindo essa memória. E realmente fica difícil de dar certo, né? Eu tenho um exemplo de um lugar que eu fiz em 2004, em Ipanema, que eu digo que é minha grande vitrine, porque a gente de dois em dois, um ponto comercial, um restaurante. Agora, no final de outubro, ganhou diversos prêmios, já que a gente já refez, né, a história, já Pode é a falar quarta o nome? vez. Eu acho que não, tá né? Eu prefiro assim, as pessoas que convivem comigo, os donos, Sabem. estão sabendo do que eu estou falando. É um lugar assim muito Conhecido. Badalado. É uma esquina completamente complicada nesse sentido, né? Os vizinhos também, você disse? Os vizinhos também. São 4... Né? É uma esquina com 4 pontos comerciais. Esse aqui sempre deu certo. Esse aqui é onde esse restaurante está, que é um sucesso. Né? Mas não era. Não era, toda hora mudava. Agora a gente tem um ponto do outro lado que continua mudando, que eu estou muito interessada em fazer, aquela esquina, porque contagia, influencia, exatamente. Contagia, né? Exatamente. E contagia para o bem também? Contagia para o bem, também. Contagia para o bem. Até na nossa casa. Né? Se a gente faz, eu digo que já pega... O vizinho de alguma forma. Até porque você está nesse movimento de transformação. Mas tem lugares, como você falou, assim, ao lado, né? Que você vê, às vezes, um ponto comercial assim bombando, aí você olha para o lado, moscas, vazio. E você não entende, né? Porque está bem instalado, a comida é bacana, o chefe é bacana, muda. E às vezes a mudança é tão sutil, tão... Simples, né? Assim, desse outro lado eu já sei exatamente o que precisa ser feito. Então, e você já... Estou esperando, né? Porque está entrando um novo proprietário, mas me interessa, porque vai fazer um bem ali. E esse lugar que você disse que é como tua vitrine, porque realmente foi sentido. Geral. Geral. Porque não dava certo mesmo lá. Não. E foi através da sua técnica. Foi. Eu acho que as pessoas hoje estão começando a acreditar e entender que essa história de energia é importante, né? Sempre teve, né? Desde das avós você ouve, aquela pessoa lá tem olho gordo, né? Então você já identificava essa coisa de energia. Pode ser que a gente não sabia traduzir, né? Hoje a gente tem informações para poder traduzir. A linguagem está mais, né? Traz um entendimento maior. Vamos dizer, como se fosse a ciência do que está escondido, né? Está se levantando. Do oculto. A Kabbalah acredita muito na coisa da vibração, da energia, de se proteger, né? Realmente tem pessoas que têm esse olhar negativo. E tudo isso você tem que fazer, por exemplo, você vai e faz o seu trabalho, faz a sua análise, né? A pessoa te consulta, você faz o seu trabalho no ambiente e depois tem uma manutenção? Até tem uma manutenção, né? A primeira visita, ela leva de 1h30 a 2 horas, né? Onde a gente vai estar colhendo material, relato, planta baixa. Aí eu demoro de 28 a 40 dias para construir um circuito, né? Na planta baixa. Existe uma programação. 40 dias. É um tempo de maturação das ideias. E coisas já começam a acontecer porque o receptor já está... Você já está trabalhando. A gente já está trabalhando isso, né? Então, a pessoa fica num contato ali direto. Sandra, aconteceu isso, então vamos mexendo, vamos ajustando, né? E aí, quando eu volto, eu explico tudo o que foi feito. Tem uma pastinha, que é uma mini enciclopédia, que são ferramentas que você vai estar utilizando ali e a gente aplica as letras. Manutenção, como é que acontece? Daqui a 2 anos, os desejos já mudaram, né? Aquilo que era problema não é mais, e aí as coisas vão mudando. De repente apareceu outro problema. Apareceram outras coisas, outros projetos. Né? É dinâmico. E aí, uma média de 24 meses a 30 meses é legal estar Desde que não revendo. tenha
Nenhuma novidade, né? E você sempre está acompanhando? Eu estou sempre acompanhando. Conversando, vendo como é que está indo? Sempre, porque é uma alegria ver que a gente, né, então, isso é importante também, né? A sua vibração de querer que a coisa funcione também. Isso é tudo, né? Quanto tempo demora? O processo inteiro em torno de 40 dias. Mas para você começar a sentir em uma casa, né, dinâmica, familiar, é rápido. Acho que em um mês as coisas estão pipocando, né? Numa empresa demora mais um pouquinho, porque ali tem um estudo de muitas pessoas, né? Porque tem mais gente convivendo. Tem mais gente convivendo, entrando e saindo. Tem a energia do dinheiro. Do dinheiro tem na casa também, né? Na casa também. Mas tem. Menos, né? Tem. Tem? Porque o dinheiro é uma energia que no momento que a gente realmente souber lidar com ela, a gente vai resolver muitos problemas na nossa vida, né? Quanto que a gente, né, em termos de planejamento, eu só posso... Acaba resolvendo mais coisas no momento que você resolve o dinheiro. Ele é um bom ponto de partida, né? A gente não ter dívidas. Porque essa técnica ela se chama Kli Le Shalom. Kli é um recipiente. E Shalom a gente conhece essa palavra como paz, como uma saudação. Só que a Kabbalah ela tem uma vertente que vai falar do radical das palavras, dos chores, né? Da raiz. E a palavra Shalom ela vem do verbo Leshalem, que é pagar, ou Leashlim, que é completar. Então, se a gente não tem dívidas e se a gente está completo, a gente tem a paz. Isso, né? Que legal. Então, realmente, o dinheiro é um ponto de partida. E a gente tem que estar organizado com essa questão, né? Porque senão ela compromete outras áreas, né? E saúde? Saúde também. A gente tem que estar cuidando. O local pode interferir na saúde? Pode. A gente consegue analisar pontos de interferência, como redes pluviais, como antenas de celular, que a gente pode estar usando determinados gráficos, mas aí já vem da radiestesia essa técnica, né? Porque, na verdade, o Kli Le Shalom, ele acolheu tudo, né? Ele acolheu tanto a astrologia, quanto a radiestesia, quanto a própria técnica do Feng Shui, só que com as ferramentas cabalísticas, em especial as letras. As pessoas que trabalham com Feng Shui e quando se deparam com essa tua técnica, acreditam ou tem uma resistência? Aqueles que são sérios acreditam, né? Porque, na verdade, os consultores, eles são canais, né? Então, se a gente está com o nosso canal aberto, disponível para trazer uma determinada informação e fazer ela acontecer desse lado, tem que acreditar, né? Tem uma arquitetura Veda, se não me engano, teve um incêndio muito grande em Los Angeles há um tempo atrás, um bom tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás. E eu li sobre isso, que lá o pessoal gosta de coisas alternativas e tal. E tinha algumas casas que eram concebidas dentro da arquitetura Veda. E o fogo desviou. Incrível isso. Né? Além de tudo que acontecia, da casa, de energia que as pessoas sentiam, quando a casa já foi concebida com essa energia, né? O fogo desviava das casas que estavam... Isso a gente teve um exemplo com o túmulo de Raquel, né? Ali nos territórios ocupados em Israel, que eu acho que deve ter uns 3 anos, que colocaram fogo, né? E tudo queimou em volta. Menos o veludo né? E qual é a explicação disso, né? O que arde mais que o fogo não queima, né? Isso é energia, né? Energia boa. Vamos ver, então, energia, vamos um pouco de energia boa também no nosso humor judaico, com o nosso grupo que todas as pessoas esperam, aguardam no nosso programa. Vamos rir um pouquinho com o nosso humor judaico. A gente volta aqui para encerrar com a Sandra Strauss, falando sobre harmonização de ambientes com a ferramenta da Kabbalah.